1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Todo mundo achou? Quem não achou, desespera, pastor. Todo mundo achou ou tem alguém com vergonha? Senão eu vou andando. Você vê alguém sem a palavra de Deus, compartilha com ele a palavra. Nós vamos ouvir a palavra e depois nós vamos fazer algo de especial aqui na igreja. Quem tem um pedido de oração, eu espero que saiba que será feito hoje. Mas eu vou te mostrar o porquê a gente vai fazer o que a gente vai fazer hoje. É um porquê e eu vou te mostrar na palavra. 1 Reis 19, versículo 1 diz assim a palavra: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias. Olha para mim aqui. Quem que foi contar para a mulher dele o que estava acontecendo? Meu, esse homem, eu nem sei o que eu vou falar, o que eu uso de palavra para falar aqui que Acabe. Acabe é um frouxo, né? Não é possível. Não, nada contra as mulheres, pelo amor de Deus. Mas meu amigo, esse homem aqui era um dodói. Cadê os irmãos aqui? Cadê os homens? Irmão, não seja homem dodói não, pelo amor de Deus. Mais tarde, Acabe vai passar por uma situação parecida com Nabote. Vai querer comprar a vinha dele, ele não vai vender. Ele vai correr atrás de quem? Chorando na cama. Ele não quis vender para mim. Irmão, não seja um homem frouxo não. Amém? Tem um homem do seu lado aí, fala para ele: não seja frouxo não. Aí vai Acabe falar com Jezabel tudo que Elias tinha feito. E mulher, você sabe que mulher é bicho ruim, sim ou não? Quer ver que vocês são? Se alguém mexer com o filho de vocês, é ou não é? Vocês viram o quê? Uma onça. É ou não é? Se alguma mulher mexer com o marido de vocês, você vira o quê? 2 onças, né? Aí a Jezabel já odiava o Elias. Aí vai o Acabe chorar, porque ele não tem coragem de fazer o que ele tem que fazer. Porque Elias foi lá e Elias falou assim: eu estou tomando a atitude de um profeta de Deus. Aí Acabe não toma atitude de rei, mesmo que seja um rei errado, uma atitude errada. Ele não toma a atitude que ele tem que tomar. Ele vai atrás da mulher. E a mulher toma a atitude que ele tinha que tomar. Então, mais uma vez, não é nada contra a mulher. Mas você, homem que está aqui, tem coisa que é você que tem que fazer. Aí olha o que vai continuar dizendo. Versículo 1 ainda. E como passaram ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, guarda esse nome, Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, um pé de zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta, ou sobre o zimbro. Mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta e alimenta-te. Abriu os olhos e olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar.
Versículo de número 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Feche teus olhos. Senhor Jesus, o Senhor tem falado conosco desde o começo desta reunião, e agora é o momento de ouvir a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está aqui seja tocado por Ti, Senhor, seja tocado por esta palavra, que haja hoje neste lugar renovo pelo Teu alimento, que haja força na vida deste homem, na vida desta mulher, para que hoje, meu Deus, eles saiam daqui mais forte do que nunca. Pai amado e Pai querido, sim, eu oro e já te agradeço. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Deus. Amém. Vamos fazer. Vamos ouvir a voz de Deus. Hoje, começando esse propósito, os 4 domingos na força de Elias. Hoje eu quero falar sobre fortalecidos na comunhão. Fortalecidos na... Não tem muito tempo eu preguei sobre a mesa da comunhão. Quem lembra ainda? E hoje eu quero falar dessa comunhão. E eu quero que você entenda aonde Elias se encaixa. E essa história se encaixa na nossa vida de igreja. E estamos aqui reunidos, estamos aqui juntos, não só como um indivíduo, mas como um coletivo. Nós precisamos entender que aqui nós não somos somente uma pessoa, mas nós somos um corpo. A diferença de entendimento, por mais que um corpo continue sendo uma pessoa, é que eu não estou aqui sozinho, mas eu estou aqui junto com alguém que é importante neste lugar. Esse Elias, esse homem de Deus, ele é alguém que vai passar um ministério que nas escrituras parece um ministério relâmpago. Ele aparece do nada e ele vem fazendo barulho. Elias não tem uma história de origem. A palavra fala da onde ele veio, para onde ele está indo, mas ninguém sabe onde era esse lugar, ninguém sabe quem era a família dele, ninguém sabe se ele tem família, ninguém sabe se ele tem esposa, se ele tem parente. Ele só aparece com um propósito: entrar no reino de Acabe, no palácio de Acabe, e colocar ordem naquilo que precisava. Ele entra no palácio de Acabe, no castelo de Acabe, e traz uma palavra de indignação, uma palavra de indignação, porque ele está indignado com aquele povo que tem uma aliança com Deus, mas decidiu ter um amante, decidiu começar a servir a Baal, sacrificar a Baal, entregar as coisas que eram para Deus para Baal. Elias chega nessa euforia. A partir de hoje não chove mais. A gente hoje não dá tanta importância para a chuva, principalmente aqui onde a gente mora, na região sul, principalmente São Paulo. Irmãos, de vez em quando chove até demais, não? Mas só quem aqui já passou em terras que passam por seca, que às vezes fica um ano sem chover, sabe quão importante é uma gota de água, o quão importante é essa chuva. E agora Elias quer dar uma lição no povo. Vocês têm algo que é importante, mas vocês não estão dando valor não para a água, mas nem para quem dá a água, nem para quem dá a chuva. E ele vem como um agente de Deus, um profeta de Deus. Semana passada, ao pregar sobre o culto que Deus odeia, eu falei sobre isso. A gente acostumou
a querer não deixar aqueles que desagradam a Deus triste, enquanto a gente deixa Deus triste e desagradado. Elias não era assim. Ele não tinha medo de desagradar aqueles que estavam longe de Deus. Ele estava mais propenso ou com mais intenção de agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós precisamos entender que o nosso primeiro propósito é agradar a Deus. E se os homens quiserem estar na vontade de Deus, aí sim nós podemos pensar nos homens. Mas a nossa vida tem que ser em agradar a Deus, mesmo que isso desagrade os homens. Ele vai lá e ele faz o que ele tem que fazer. Interessante é que ele pede para parar a chuva, para não chover mais, e Deus não tira ele do ambiente. Deus não tira ele da situação, mas Deus provê no meio da situação difícil. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa acostumar com isso. Nem sempre Deus vai tirar a gente da situação complicada, mas na situação Deus vai prover na minha vida e na tua vida. Fala, vai para o Ribeiro, Elias. Eu podia te mandar para outro país, mas vai para o Ribeiro, fica lá. Chegando lá, os cobos traziam alimento e ele bebia da água. Uma hora a água acaba, uma hora o ribeiro seca, e agora Elias ruma para Sarepta de Sidom, atrás de uma viúva, que o próprio Deus disse a Elias: Elias, vai para Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva que te alimente. Detalhe é que quando ele chega lá, parece que a viúva não sabia de nada. Deus fala, vai lá que já está tudo certo. Ele chega lá e parece que a viúva não está esperando Elias. Porque quando Elias fala, ela fala assim: Senhor, só tem isso daqui para mim e para o meu filho comer. Mas Elias sabia que em Deus ele podia confiar. Veja que Deus está mais tratando de Elias do que da viúva. Porque Elias fala assim: faz o que eu te ordenei, faz um bolo pequeno para mim, e daquilo que estiver de restante, faz para o teu filho, faz para você. Não vai faltar nem azeite e nem farinha. A gente sempre olhou esse texto olhando e parece que Deus está tratando com a viúva, mas Deus está tratando com Elias. Deus cuida da viúva, mas Deus está tratando com Elias, para que Elias se acostume que vida daquele que serve a Deus, da vida daquele que é profeta, daquele que é sacerdote, daquele que é servo, é assim: eu vivo cada dia de uma vez, mas todos os dias eu posso confiar no Senhor. Só aplaude a Ele. Nós podemos confiar no Senhor. Porque quando a farinha ou o azeite está cheio, é fácil a gente falar assim: Deus está abençoando. É difícil quando está acabando. Quando o azeite está em falta, quando a farinha está em falta, é difícil você olhar para aquele pote e dizer assim: eu acredito no Deus da tua vida. Então Deus está cuidando de Elias, porque é Elias que está confiando em Deus, é Elias que serve a Deus, é Elias que está revoltado que o povo está longe de Deus. Mas Elias continua sendo um ser humano, ele precisa se alimentar, ele precisa confiar em Deus. Então aquele homem é posto à prova. Deus primeiro dá a ele: toma aqui, Elias, toma um alimento, os cobos vão trazer, toma água, é só beber. Mas agora Elias precisa acreditar naquilo que vem de Deus. Ele precisa falar aquelas palavras. Ele fica por ali um tempo, mas chega o tempo do desafio, o tempo do desafio, o tempo do confronto, o tempo de subir no Carmelo e enfrentar os profetas de Baal. Eu não sei, irmão, se você consegue acreditar nisso, mas eu creio, irmãos, chegou o tempo da igreja lutar contra os profetas de Baal. Nós já vivemos o tempo do cuidado de Deus.
da abundância de Deus, mesmo às vezes em meio à seca e à sequidão. Já provamos do tempo da provisão de Deus, quando parece que não tem mais nada, Deus está cuidando dos seus. Mas esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de provar os profetas de Baal. Chega da gente aceitar mentira, irmãos, dentro da igreja. Chega da gente aceitar profetas de Baal fingindo que são profetas de Deus ou profetas de Deus vivo. Chegou o momento da gente confrontar, da gente ter coragem como Elias teve, de dizer: pode vir 1, pode vir 2, pode vir 100, pode vir 450 profetas de Baal, eu sei o Deus que eu sirvo. Porque, irmãos, parece que a gente se acomodou de às vezes ligar a televisão e ver alguém falando heresia na igreja, falando mentira, usando a Bíblia para mentir, para enganar, para roubar, e a gente não fazer nada. Ele dizer assim: mas está na Bíblia, né? Deus já falou, eu não tenho o que fazer. Irmão, para de ser Acabe. Acabe deixa para os outros fazerem o que ele tem que fazer. Elias sobe no monte e fala: hoje eu vou provar o Deus que eu sirvo, e eu vou mostrar para toda essa nação que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele. Chegou a hora da gente reconstruir os altares quebrados, irmão. Porque, irmãos, é muito fácil construir do zero, reconstruir é difícil. Nós estamos esse ano falando sobre Neemias, eu não esqueci ainda não. Construir do zero é fácil, reconstruir o que está quebrado é difícil, irmão. Mas só quem é corajoso reconstrói aquilo que está quebrado. Elias sobe naquele monte, ele faz o desafio e ele deixa os profetas. Ele está se preparando. Mas ele não está se preparando, irmãos, 10 minutos. Ele não está se preparando 15 minutos antes de começar o negócio, ou 2 dias. Ele está se preparando desde o dia que ele entrou no palácio de Acabe. Ele nunca deixou de estar com Deus, de ter intimidade com Deus, de ter intimidade com o Senhor. Quando chega ali, Elias não fica papeando com Deus, irmão. Ele não fica jejuando e orando. Ele já está fazendo isso. Por mais que no texto não fala, mas olha o que vai acontecer. Ele chega e em vez de só dobrar o joelho, ele começa a reconstruir. Ele arregança as mangas, ele começa a pegar as pedras do altar que estava quebrado, que ninguém mais sacrificava. Ele começa a colocar no lugar, pedra por pedra, pedra por pedra, pedra por pedra. Ele arruma o altar, ele pega o animal, ele corta o animal, ele coloca lá, ele pede a água, ele joga a água. E aí quando ele vai orar, ele não ora nem 1 minuto. Você já leu a oração de Elias? Não dá 1 minuto. Os profetas de Baal ficaram horas e horas. Ele chega, uma oração rápida, mas uma oração com verdade. E o fogo do céu desce e consome o holocausto. Esse é o poder que eu e você precisamos entender que é no Senhor. Sabe por que os profetas de Baal por aí ainda continuam fazendo o que parece ser espiritual e verdadeiro? Porque você ainda está deixando o altar do sacrifício quebrado. Então os profetas de Baal, por permissão de Deus, enganam as pessoas. Mas o dia que você tiver coragem de arrumar os altares que precisam ser levantados e arrumados, Deus vai encerrar e vai dizer: chega de mentira, chega de engano, porque agora eu vou me revelar. Porque tem um ali, lá naquele lugar, que é profeta de Deus, que crê em mim de verdade. Eu posso imaginar, irmão, Deus olhando do céu hoje dizendo: eu vou abrir o céu nessa igreja, porque eu vejo no jardim Helena, profeta de Deus, homens e mulheres que confiam no
nome de Deus é exaltado. O povo de Israel lembra que só o Senhor é Deus, mas Elias não para por aí. Elias fala assim: Deus já voltou no coração do povo no seu lugar de honra, mas ainda os profetas estão vivos. Estou falando para você pegar a espada, pelo amor de Deus. Eu vou naquele profeta de Baal lá, eu vou dar um tiro nele, não. Mas Elias não deixa resquício, e ele mata os profetas. 450 profetas de Baal mortos. Pastor, o senhor acabou de falar que não é para fazer isso. Não é. Mas como acabar com isso? Você tem uma espada na tua mão, irmão. É a palavra de Deus. Quer destruir as mentiras e os enganos? Palavra de Deus. Quer destruir as coisas que são longe daquilo que Deus se agrada? Palavra de Deus. É espada. E uma espada afiada. Depois de tudo isso, o Acabe vai aonde? Para Jezabel. Senhor, só lembrei uma coisa aqui que me veio na cabeça agora. É só depois disso tudo que a chuva vai descer. Amém? É só depois que Elias traz o povo de volta, que ele mata os profetas de Baal, que Deus abre o céu de novo e a chuva cai. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Deus não quer que o céu da sua glória esteja fechado para nós. Mas primeiro eu faço o concerto, depois eu vejo o céu aberto e as chuvas de Deus sendo derramadas sobre mim. Um Acabe vai até Jezabel. Chegando lá, a Jezabel ouve tudo. Porque pior do que ser profeta de Baal é ser profeta de homem. Porque os profetas eram da Jezabel, comiam na mesa dela, comiam na mão dela. Quando Elias mata eles, ela sente no coração: eram os meus profetas. E ela manda um recado para Elias. Talvez você já recebeu um recado desse. Um recado de alguém mal intencionado, um recado das trevas, um recado de Satanás. Vou fazer a mesma coisa. Tu te prepara, que eu estou vindo contra a tua vida. É interessante, irmãos, que quando nós vamos no versículo de número 1, olha só o que vai dizer, capítulo 19, versículo 1. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que realizara Elias. Elias era um homem de realizações, ou seja, ele tinha coisas no seu currículo. Só com Jezabel e Acabe, um dia Acabe chega e fala assim: você está aqui? Quando eles vão lá no Monte Carmelo, tu está aqui? Você vem me perturbar de novo? Porque profeta de Deus é assim, irmão, ele perturba onde ele vai. Sabia disso? Pode ter certeza que onde você está, de vez em quando, dependendo da pessoa, chegou aquele crente de novo, misericórdia. Mas ele tinha realizações, ele tinha, em outras palavras, ele tinha obras, ele tinha história, ele fazia alguma coisa. E era isso que incomodava Acabe e Jezabel. Porque esse profeta era profeta, mas tinha realizações. Às vezes nós queremos as coisas de Deus, mas a gente não realiza nada. A gente fala muito e faz pouco. Vai lá comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5. Versículo de número 3.
Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Nós precisamos ver obras. Você é conhecido por aquilo que você faz, meu irmão. Quando você faz, você é reconhecido primeiro por Deus. E quando Deus te reconhece, de vez em quando, você é reconhecido também pelos homens. Olha lá, Eclesiastes capítulo 5, versículo número 3. Das muitas ocupações surgem os sonhos. Do muito falar, nasce a conversa inútil e perversa, ou a conversa má. Então quem muito fala, só fala coisa que é inútil. Se a gente fizesse isso, a gente fizesse aquilo, se eu tivesse feito isso, é tudo inútil, porque só são palavras. Mas quem muito se ocupa, sonha. Não é assim na tua vida? Basta vir aquela semana agitada, você dorme e parece que você sonha com o mundo a noite inteira. Basta você ter um pensamento no coração de querer fazer algo e aquilo, você não vou fazer, na mesma noite tu sonha. Fala, como que pode? Porque o nosso cérebro, ele não descansa praticamente. Então quando nós estamos pensando em alguma coisa, aquilo fica fixado. E muitas das vezes a gente acaba sonhando com isso. Então nem sempre é um sonho de Deus, é só a cabeça ocupada com aquilo, você acaba sonhando. Quantas vezes eu já sonhei em trabalhar? Estava indo trabalhar, estava trabalhando. Quantas vezes um pensamento passava na semana e aí a gente sonha, porque a tua cabeça está ocupada. Quando nós temos realizações, quando nós temos ocupações, sonhos são naturais, meu irmão. Mas quando a gente só faz falar, só que só falar é inútil. Eu preciso fazer. Elias era um homem que pouco falava, mas muito fazia. Se você ver a história de Elias, ele fala muito pouco, mas quando ele fala sabendo que ele tem um propósito. Seja assim, irmão. Posso falar pouco, mas o que eu falo eu sei, que eu falo com um propósito, e eu viverei realizações na minha vida. Você pode levantar a tua mão? Você pode receber essa palavra? Que a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, talvez você vai sair desse culto falando muito menos do que você falava, mas a partir de hoje você vai realizar muitas coisas, seja no espiritual, seja na presença de Deus, seja na tua casa, seja na tua família, no teu trabalho. Se prepara para sonhos se tornarem realidade, para sonhos virem a realidade, coisas que você só imaginava, coisas que você só sonhava, se tornarão realização na tua vida, meu irmão. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor? Ele mata os profetas de Baal. E isso que está incomodando a Jezabel. Ele fez o que devia ser feito. Quando a gente continua lá, 1 Reis 19. Reis 19. Versículo de número 2. Olha lá a intimação dela. Diante disso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas, ou com esses profetas. Ela está indignada. E você acha que o diabo não fica indignado quando você abre a Bíblia? Quando você confronta as coisas erradas, ele fica indignado. Ele fica revoltado.
Ele quer, irmão, que você viva a tua vida inteira no engano, nas coisas erradas. Mas quando você confronta a si mesmo, ou busca a verdade, ele fica indignado. Mas eu acho interessante, as palavras de Jezabel são palavras fortes, irmão. Não sei se você consegue entender, mas Jezabel, ela mostra aquilo que Deus, o próprio Deus, fala aos seus servos. Olha, Elias, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com esses profetas. Vou te matar. Só que nós sabemos que Elias serve a quem? A Deus Altíssimo. E esse Deus na sua palavra fala: eu sei quem me serve e quem não me serve. Malaquias capítulo de número 3, versículo 18. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 18. Deus sabe quem nós somos, irmãos. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Porque às vezes a gente gasta muito tempo da nossa vida fazendo o quê? Querendo provar para os outros quem a gente é. Mas Deus sabe quem é a gente. Deus sabe quem é você, meu irmão, minha irmã. Deus sabe quem sou eu. Deus sabia quem Elias era. Mas Jezabel está querendo comparar, quer colocar Elias na mesma linha cronológica do fim daqueles profetas, mas Deus está dizendo assim: Elias não, porque Elias é o meu servo. Os profetas de Baal terminam assim, mas Elias é meu servo. E olha o que ele vai dizer em Malaquias 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é Deus falando. Vocês vão ver. Deus está dizendo nessa manhã: vão ver quem é você. Se você tem sido justo, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Você não vai precisar ficar gritando aos quatro ventos. Você não vai precisar ficar falando. Não. Deixa. Deus lá no céu conhece você, conhece a tua história, conhece a tua luta, conhece a tua batalha. Ele faz separação, ele faz distinção, ele faz diferença de quem serve e quem não serve. E ele mostra para quem tiver que mostrar. Quando você é verdadeiro adorador, quando você é justo, quando você é fiel à palavra, Deus vai mostrar. Que Jezabel está falando assim, ó. Está dando intimato. Daqui 24 horas, Elias. Daqui 24 horas eu te mato. Você não tem mais uma semana, um mês de vida. Daqui 24 horas você está acabado. Só que a minha Bíblia mostra que Elias foi arrebatado por Deus. Esse Deus é maravilhoso. Porque Elias podia morrer, não podia? Sim ou não? Ele é ser humano. Então Deus podia falar assim: vou livrar Elias de Jezabel, mas aqui em tantos anos ele morre. Mas Deus está dizendo assim: deixa Elias, Jezabel falar que vai te matar. Ainda além de te livrar, não vou deixar a morte tirar a tua vida. Só aguarda, porque um dia eu vou vir te buscar, Elias. Deus é maravilhoso, Ele não deixa o nome dele ser jogado na lama. Porque Jezabel não está indo só contra Elias, está indo contra o Deus de Elias. Uma coisa que eu aprendo é que Deus, se Elias fala pouco e tem realizações, Deus fala muito menos. Mas quando ele coloca a mão, meu irmão, minha irmã, não tem ninguém que pode ir contra o nome, o poder e a amor do Senhor. É um capricho de Deus em dizer assim: Jezabel falou que vai te matar. Ela vai morrer. Você, Elias,
nem a morte vai provar, porque eu sou Deus na tua vida. Quando Elias ouve isso, Elias fica angustiado. Ele é ser humano. E ele toma uma atitude. Sabe, gente, eu já li esse texto tantas vezes. Eu já li tantas vezes isso, eu já ouvi tanta pregação. Mas ontem, preparando essa palavra, me veio uma coisa na cabeça que eu nunca tinha reparado, que eu nunca tinha pensado. Elias, quando recebe a palavra de Jezabel, ele vai se esconder, sim ou não? No teu lugar, você se esconderia também? Eu também. Eu também, né? O Thiago fala que não sai de casa. Eu saía da minha casa, eu ia bem longe. Mas olha só, ele sai, ele vai se esconder. Abre lá comigo 1 Reis de novo. 1 Reis 19. Versículo de número 3. 1 Reis 19, versículo 3, olha lá. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Presta atenção. Berseba, e não tem muito tempo, quem estava aqui quarta-feira ouviu, peguei esses dias. Berseba é o lugar que Isaac vai parar depois dele cavar 3 poços. Ele está em Gerar, na terra dos filisteus, tempo de seca. Deus faz ele colher 100 vezes mais do que ele plantou, e ele toma uma atitude: vou desentulhar os poços que o meu pai fez, que estavam entulhados, e vou fazer os meus próprios poços. Ele cava um, vem contender com ele, ele coloca o nome de Ezequiel e vai embora. Aí ele cava outro, aí vem os pastores de Gerar, e agora criam rixa e inimizade com ele. Ele deixa para eles, coloca o nome de Sitna e vai embora. Aí no terceiro ele cava, e aqueles perturbados vão vir atrás dele. Aí ele coloca o nome de Reobote, Campos Largos. Aí ela fala que ele vai para Berseba, esse mesmo lugar que Elias está passando. Ali é conhecido como o lugar ou poço do juramento. Poço do juramento. Ali ele vê o Senhor, e Deus reafirma a aliança que ele tinha com Abraão e reafirma agora com Isaac. Ali ele faz 3 coisas. Ele faz um poço, ele monta um altar, e ele estabelece a sua tenda em Berseba, no lugar do juramento. Você acha que Elias não sabia dessa história? Ele passa por Berseba e ele não fica em Berseba. Ele deixa o servo dele em Berseba e ele continua o caminho pelo deserto. Presta atenção, eu nunca tinha reparado nisso, irmão. Não é que a palavra nunca falou isso, eu nunca tinha reparado isso. Parece que Elias não estava só fugindo de Jezabel, não. Parece que Elias estava fugindo de Deus também. Pastor, o senhor está doido? Por que ele não fica em Berseba? Por que ele não fica naquele lugar e ora a Deus? Ele passa direto, mas ele deixa o servo dele lá. Rapaz, tu fica aqui. Mas Elias diz: não, eu vou continuar a viagem. Aí quando ele continua a viagem, olha só o que vai dizer, versículo de número 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi se sentar debaixo de um pé
de zimbro. Zimbro ou pé de zimbro ou de giesta são arbustos. Vocês já viram arbusto? Arbusto normalmente no máximo tem 6 metros de altura. Normalmente ele é bem pequeno. Então quando a gente vai em casas grandes que tem aqueles campos, sempre tem uns arbustos pequenininhos. Então Elias está indo para uma árvore que não é muito grande, mas que é pequena, em que ele possa se esconder. Amém? Pastor, eu não estou entendendo. O senhor acabou de falar que ele está fugindo de Deus. Ele passa por Berseba, em vez de ficar em Berseba, ele vai embora. Aí ele vai se refugiar, ele se refugia num pé de zimbro, um arbusto pequeno. Só que Jesus um dia disse assim: eu sou a videira verdadeira. Por que esse Elias não está procurando um pé de videira, irmão? Ou uma árvore maior para se esconder, para ficar lá, sei lá, para subir, irmão? Ele está fugindo. E agora essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que está fugindo de Deus. Que Deus fala, mas você está fugindo não só dos problemas e das dificuldades, mas você está fugindo de Deus há muito tempo. Ah, pastor, mas eu sou crente. Elias também era. Elias também servia a Deus. Ele não era descrente. Ele era profeta de Deus, mas ele está fugindo. Não só dos problemas, mas ele está fugindo de Deus. E eu digo para você, irmão, para de fugir de Deus. Para de fugir de Deus. Ah, pastor, mas eu estou fraco, eu estou desanimado. Não adianta fugir de Deus. Você pode estar debaixo do pé do zimbro. Ele vai te encontrar lá. E ele vai levar fortalecimento para a tua vida. Não é fugir, é se agarrar ao Senhor. Não é fugir, é se agarrar a Deus. Não é fugindo, é se agarrando ao Eterno. É se agarrando ao Senhor. Não fugindo. Você vai ficar fugindo, ele vai te encontrar. Ele vai te achar. Elias se esconde. Aí ele, estou cansado, ele está andando um dia no deserto. Ele vai tirar um ronco, vai tirar um cochilo. Daqui a pouco, um anjo nele: ô Elias! Ô Elias! Levanta aí, homem. É que é a minha voz, né? Você imagina o anjo: ô Elias, acorda! E as asas vão: ó, comida para você. Come, bebe e se levanta. Só que Elias está fugindo. Não só de Isabel, mas também. Quem serve a Deus, irmãos? Quem serve a Deus de verdade? Sabe que Deus fortalece a gente sempre com um propósito, não? Você não tem a palavra de Deus no seu coração só para você ficar com ela. Você não tem um dom do Espírito, nem os frutos ou o fruto do Espírito só por você ter. Sempre tem um propósito. Elias sabe: eu vou comer isso daqui, eu vou beber essa água não veio da terra, Deus preparou. Deus está querendo alguma coisa comigo. Olha o que vai acontecer. Versículo de número 4 ainda. Olha a oração de Elias. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, retira minha vida, pois eu sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos e ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a... Vai me dizer que esse homem não está fugindo, irmão. Ele come e bebe, mas o anjo tinha mandado ele fazer o quê? Comer e levantar. Ele volta a dormir. Irmão, o que você recebe aqui não é para você continuar caído e prostrado, é para você se levantar. Cada alimento que você recebe aqui não é para você cair, é para você se levantar na presença de Deus. Não é à toa. Não é à toa.
Aí ele volta a dormir. O anjo não sai de lá não. Come, bebe, se levanta, porque a tua caminhada é longa. Talvez você entrou aqui ou você tenha entrado nessa igreja aqui há muito tempo, dizendo assim: a minha caminhada está acabando. Ah, minha caminhada está acabando. Deus está dizendo assim: não. A tua caminhada ainda é longa. Tem muita coisa para acontecer. Ah, mas eu cheguei no ápice. Eu vi fogo cair do céu, Senhor. Eu orei invocado. Não tem nada depois disso. Tem muito. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não vai conseguir viver. Quem sentiu a presença não pode se acostumar em ter a mesma coisa. Tem que saber: o meu Deus é maravilhosamente e poderosamente fiel e sabe entregar mais e melhor do que nós podemos imaginar. Esse é o Deus da minha vida e Deus da tua vida. Levanta, Elias, come e bebe, porque a tua jornada é longa. Elias se retira. Senhor, ele foi para o meio do deserto, porque ele sabe que no meio do deserto ele ia ficar o quê? Sozinho. Ele ia ficar lá sozinho. Aí às vezes você está cansado, às vezes você está fraco na fé, e o que você faz? Qual é a primeira coisa que você larga de fazer? Ir para a igreja. Estou cansado demais, vou parar de ir na igreja. Você quer igual a Elias, irmão? Você quer igual a Elias, irmão? Vou para debaixo do zimbro, não vou mais. É pelo contrário, irmão. Porque o que Elias vai dizer? O Senhor vai chamar ele. E a oração de Elias vai ser assim: é claro, Senhor, 3 anos e meio sozinho, cansei. Vou ficar vivo para quê ainda? Vou continuar vivo para quê ainda? Aí Deus dá uma resposta para Elias. Capítulo 19, versículo de número 18. A primeira atitude errada daquele que está fraco é largar a comunhão. Porque quando a gente se cansa sozinho, a gente morre. Mas se a gente tem um ombro do nosso lado, de encontrar forças. Olha lá. 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 18. Mas, Deus falando, mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de quantas pessoas? 7.000. E Elias achou que estava sozinho. Só eu tenho servido o Senhor. Só eu tenho ficado firme. Tem 7.000 que eu preservei, que são como você, Elias. A pior atitude de alguém é andar sozinho, é ficar sozinho. Porque toda luta é difícil, irmão, mas tem uma hora que a luta bate na gente. Elias aguentou o povo adorando a Baal, aguentou seca, aguentou fome, viu a provisão de Deus, aguentou um desafio, 450, mas a luta quando Jezabel veio para ele foi demais. Qual o problema de Elias? Ele estava sozinho. É por isso que o Senhor não nos chamou para ser indivíduos que servem a Deus, mas um coletivo. Igreja. Igreja não é uma pessoa. Igreja são muitas pessoas. Igreja sou eu. Igreja é você. Mas a gente só consegue ser igreja de verdade quando estamos juntos no mesmo propósito. E vai lá do que falam por aí: não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sei, mas Deus não nos chamou para viver sozinho.
Porque essa é a desculpa de quem largou a igreja. Não, eu continuo sendo igreja. Que igreja é essa que não tem comunhão com ninguém? Não tem comunhão nem com o vizinho, nem com o parente, quanto mais com a igreja, irmão. Deus te chamou para estar junto e unido. Aqui nessa igreja, a gente não é aqui só. Vem na quarta, na sexta, no domingo, na quinta, no sábado. Nós somos uma família e precisamos estar unidos. Porque na união e na comunhão, somos fortalecidos. Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. Juntos, se fortalecendo. Os meninos hoje cantaram um louvor tremendo. Renovo. Que eu quero é renovar. Agora vocês vão cantar diferente. Vão cantar assim: o que queremos é renovo. Já anota aí, já muda assim, velho. Próxima vez que vocês cantarem assim: o que queremos é renovo. Porque nós somos uma comunhão. Aqui, ó. A igreja primitiva. O começo da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha lá. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas... Eles perseveraram. Não é ele perseverava, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, na palavra. Como é que eu me fortaleço? Na palavra. Como eu me fortaleço? Na comunhão. Como eu me fortaleço? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você está entendendo o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai cumprir esse texto. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu te faço um desafio, irmão. Qual foi a última vez que você participou da tua santa ceia? Em vez de fechar o olho na hora de comer o pão e beber o cálice, você olhou para o teu irmão? Porque a gente se acostumou. No momento da ceia, todo mundo fecha o olho e cada um participa da ceia sozinho. Mas o que a ceia é? Repartir o pão uns com os outros. E a gente participa da ceia, cada um no seu mundinho. Nós vamos participar do pão, irmãos, agora. E não é nada mais do que fazer o que está aqui, irmão. Comunhão. Juntos. Vê que hoje, o culto que você veio, você está sendo como a igreja primitiva, perseverando no ensino dos apóstolos, na palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração. Como é que nós permanecemos firmes, irmãos? É vivendo isso no nosso culto, na nossa vida. Por isso que o culto são 3 etapas. A primeira é o meu culto pessoal. O segundo já virou culto coletivo, irmão. Já é o culto dentro de casa. E o terceiro no tempo. Então é muito mais sobre nós do que sobre eu sozinho. Se coloque de pé.